bem lembrou o vereador Fernando Carneiro, e eu assino embaixo da sua fala, que a tragédia e a catástrofe que ocorre no Rio Grande do Sul, ela coloca em evidência a questão da crise climática. Ela coloca em evidência e mostra que milhares de famílias estão desabrigadas e com a infraestrutura precária aí nas diversas cidades. Nós temos mais de 2 milhões de famílias afetadas. 80% da população de Porto Alegre está sofrendo os impactos da crise, dessa tragédia que está ocorrendo, e a gente tem que discutir a fundo essa situação, porque é um exemplo do que pode acontecer no resto dos municípios nos estados e municípios desse país. Eu acho que a gente precisa discutir. Como é muito grande, é muito alto o número de pessoas afetadas, em especial trabalhadores e trabalhadoras, a gente sabe que mais de 2 milhões impacta muito o número de pessoas que estão aí ainda desabrigadas, né? Mais de 540 mil. Existem 80 mil pessoas em abrigos apenas. Então, a necessidade, a solidariedade, ela é muito importante, ela é muito grande, ela aumentou muito. Eu fiquei impactada com a agilidade, com a rapidez, né? Mas ainda está no esforço do povo ajudando o povo. Ainda está no esforço do nós por nós, que é como a gente chama. Por quê? Primeiro, os diversos governos negam qualquer tipo de condições orçamentárias mínimas para evitar esse tipo de tragédia. O próprio governo, Eduardo Leite, vetou 400 pontos, como falou o vereador, da Lei de Proteção Ambiental no Estado. Isso demonstra um exemplo do descaso do governador com a população, favorecendo, né, as grandes empresas ou as empresas do extrativismo e da exploração ambiental. Esse foi o objetivo dessa votação. Além disso, reduziu o orçamento da Defesa Civil de 1 milhão para 50 mil em 2024, que fixou em 117 milhões o orçamento para ações de combate aos desastres naturais, apesar do próprio governo afirmar que precisa hoje de 83 bilhões para ajudar a recuperar os estragos que estão sendo causados pela catástrofe. Um outro culpado da tragédia é o próprio sistema capitalista. Eu concordo com a nota que lançou a Revolução Socialista, a tendência interna do PSOL, que diz o seguinte, que as grandes empresas capitalistas que priorizam o extrativismo, que é a atividade caracterizada pela extração dos bens da natureza, e essa exploração de recursos naturais ocorre com bens de origem vegetal, animal e mineral, enfim. A produção capitalista é a responsável do aquecimento global que provoca o que eles chamam cinicamente de tragédia. Sabemos bem que são catástrofes provocadas pela depredação ambiental do desenvolvimento econômico extrativista, principalmente o agronegócio, que dá carta branca para que os empresários, através de parlamentares coniventes e financiados pelas multinacionais, passem leis que desmontam o nosso meio ambiente. Por fim, por tudo isso, precisamos discutir medidas urgentes para ajudar o Rio Grande do Sul depois disso tudo. Primeiro, nossa proposta: abaixo o arcabouço fiscal, destinar todo o orçamento necessário para construir abrigos e atender às necessidades das pessoas desalojadas e afetadas. Não ao pagamento da dívida pública por planos de obras públicas para reconstruir o que se perdeu e evitar novas catástrofes. Indenização para os atingidos, proibindo demissões e suspensões, auxílios para desempregados e trabalhadores informais. Garantir esses auxílios é importante, porque agora a saída está sendo fazer crédito, fazer empréstimo, uma população que empreste para se manter endividada. Como vai sobreviver uma população desse tipo, gente? Endividada por uma responsabilidade que não é simplesmente da população. Taxar as grandes fortunas que os ricos paguem por essa crise. Proibir o agronegócio e iniciar um plano de reflorestamento e medidas socioambientais financiado pelas mesmas empresas que desmataram. Conclua. E, por fim, presidente, deter
a cimentação urbana e organizar as cidades por uma perspectiva ecológica e sustentável, entre outras coisas, como, por exemplo, rediscutir a matriz produtiva capitalista. Então, eu acho que é possível a gente avançar nesse debate e essa é a solidariedade possível que nós temos que fazer aos trabalhadores do Rio Grande do Sul. Obrigada.